somente crer, tudo é possível, só creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, se achegamos diante da Tua presença, com reverência, humildade e temor, com respeito, porque reconhecemos que a Tua presença, ela é poderosa, Pai, e ela é santa. Por isso, Senhor Deus, nos humilhamos aos Teus pés, pedindo perdão das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas muitas debilidades, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por aquele pensamento, por aquela palavra, por aquela atitude, que talvez tenha entristecido o Teu Espírito, Senhor. Senhor Deus, não queremos ser uma pedra de tropeço para nenhum dos nossos irmãos, Pai. Mas queremos, ó Deus, estar com aquele canal limpo para o Teu Espírito Santo vir e ministrar a palavra para nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, nos dando uma porção da Tua palavra, o alimento espiritual para as nossas almas, Senhor. Unja os nossos ouvidos para captar a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, que os nossos espíritos estejam sujeitos ao Teu Espírito Santo. Que possamos ser submissos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet. Que a atmosfera possa atingir o lar, a sala, onde eles estão agora, Senhor. E abençoá-los, ó Deus. E se há uma necessidade de cura, o Senhor é o nosso curador. Se há uma necessidade de libertação, nós cremos, Senhor, que Tu o liberta, Pai. E oramos e colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Que este culto, Senhor Deus, possa agradar a Ti, de tal maneira que o Senhor possa descer no nosso meio e nos abençoar com bênçãos celestiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 10. São João, capítulo 10. Trocar um pouquinho aqui, ó. Ainda estamos adaptando o púlpito, né? Nós vamos colocar um outro microfone ou vamos adaptar esse aqui, não sei como, mas nós vamos dar um jeito de ajeitar eles aqui, né? São João 10, verso 14. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Todos encontraram? Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz,
e haverá um só rebanho e um só pastor. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa mensagem que eu venho estudando ela, lendo. Uma mensagem que o irmão Brana pregou em uma terça-feira, 3 de abril de 1956, em Chicago, Estados Unidos da América. E ele intitula essa mensagem O Pastor do Redil. Quantos aqui sabem o que é um pastor? O que é um pastor, irmão Zé? É um apacentador, né? Um apacentador. O pastor é aquela pessoa que senta entre duas famílias ou duas pessoas que estão em uma discussão e ele consegue colocar as pessoas em harmonia sem precisar tomar partido nem de um e nem de outro. Ele é aquela pessoa que consegue convencer, apacentar, sem precisar ferir nem a esquerda e nem a direita, né? Esse é o ofício do pastor. E o ministério do pastor, ele foi dado para o homem exatamente para isso. Porque Deus, em sua palavra, ele nos tipifica, nos simboliza como ovelhas. E por que Jesus nos representa como ovelhas? Alguém sabe dizer? Por que Deus nos falou que nós somos ovelhas? Porque o profeta disse que a ovelha é o único animal inofensivo, que não tem, como é que diz aquela palavra? Eu vou falar nas minhas palavras. Que não tem nenhum ferão para se proteger. Que não tem nenhuma arma para se proteger. Se você pegar a abelha, ela é tão pequenininha, mas se você der uma espremida nela, ela vai deixar ali cravada um ferão na mão. Daqui a pouco tua mão vai inchar. Ela tem algo para se proteger. A formiga tem as presas, pode te picar, te morder, enfim, todos os animais têm uma maneira de se defender, mas a ovelha não. A ovelha, ela não tem como se defender. Ela é um animal inofensivo. A própria natureza da ovelha é inofensiva. Tanto é que Jesus chegou a dizer para os seus discípulos e para nós mesmos, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Em Hebreus 13, verso 12, o apóstolo Paulo, ele vem falando da nova aliança, e ele chega ali um pouquinho para o final do versículo, do capítulo, ele diz: Jesus, o grande pastor. Então, o nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que conhece as suas ovelhas. É aquele que conhece cada um de nós. É aquele que conhece os teus pensamentos. É aquele que conhece a tua vida. É aquele que conhece os teus passos. É aquele que conhece o teu trabalho. É aquele que conhece a tua vida íntima, teus segredos, teus pensamentos, tuas palavras não expressadas. Esse é o bom pastor chamado Senhor Jesus Cristo. E nós somos ovelhas do seu pasto. Veja o que ele disse no verso 9 do capítulo 10 de São João. Agora, uma coisa que não pode faltar aqui no tabernáculo, irmão, é o glória a Deus, o aleluia. Quando você achar que a palavra é para você, pode dizer amém. Eu sou a porta.
todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. E o profeta vem nessa mensagem. Eu quero ler alguns parágrafos, se vocês me permitirem. Para vocês não cansarem muito, quero mesclar um pouco aqui. Agora, há uma coisa, parágrafo 98, que Deus sempre comparou as pessoas com ovelhas. Já observaram isto? Vocês são as ovelhas do meu pasto, a ovelha de um só rebanho. Tenho eu outras ovelhas? E assim por diante, assimilando pessoas com ovelha. Você sabe por que ele nos compara como ovelhas? Você já lidou com ovelhas? Você sabe por que ele nos compara como ovelhas? Veja, elas têm certa educação, é uma educação divina para aprender acerca das ovelhas. Eu já as criei, pastoreei estes pequenos animaizinhos. Porém, quando uma ovelha está perdida, ela fica completamente indefesa. Indefesa. Eu peguei ovelhas perdidas, talvez a 300 metros do aprisco, onde todas as outras ovelhas estavam, e de modo que a ovelha, quando está perdida, ela não pode fazer nada. Aqui que está. Um tópico que eu quero que vocês gravem ou anotem, se vocês que estão anotando, que quando ela está perdida, ela não pode fazer nada. Vocês não se preocupem com a criança chorando, irmãos. Fiquem tranquilos. Apenas prestem atenção aqui. Ela simplesmente fica ali e bale até um lobo pegá-la, ou alguma outra coisa acontecer com ela. Ela não consegue encontrar o seu caminho de volta. Ela fica totalmente indefesa, sem um pastor. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Veja, e é dessa maneira, parágrafo 100, e é dessa maneira que a raça humana é. Nós, eu, você, porque, sabe, uma vez eu conversando com um pastor, e ele disse: eu não evangelizo, porque se eu for evangelizar, eu vou gerar só ovelha, ou melhor, só pastor. Por isso é que eu não saio evangelizar fora. E eu pensei comigo, mas pastor também é ovelha. Pastor também é ovelha. Não quer dizer que o Ariel aqui, porque tem um ofício, é melhor ou maior do que qualquer um que está aí. Na verdade, nós somos os garçons de Deus. Nós somos funcionários de Jesus. Vocês é que são as pessoas especiais para Deus. Nós estamos aqui a trabalho do Senhor Jesus Cristo. E a nossa responsabilidade não é trazer um alimento que nós mesmos fabriquemos, mas é pegar das mãos do Senhor Jesus e trazer para o povo especial, o qual são vocês, as ovelhas do seu pasto. Veja, nós somos realmente, totalmente indefesos sem o pastor do rebanho. Não podemos encontrar nosso caminho de volta. Nós tentamos formar nosso caminho de volta, temos tentado corrigir nosso caminho de volta, mas nunca seremos capazes de voltar sem um pastor. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado. Não é porque o pregador vem aqui, e isso é porque ele é uma ferramenta, é claro, e ele vem aqui, prega a palavra e mostra o pecado, mostra o inferno, mostra o céu, mostra os dois caminhos, mas quem faz esse trabalho no teu coração, no meu coração, é o Espírito Santo que vivifica esta palavra em nossas vidas, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus.
É disso que a nossa alma se alimenta, que o nosso espírito se alimenta. É da palavra de Deus, que é vida para as vossas almas, saúde. Amém? A educação nunca fará isso. A reforma nunca fará isso. Nós não somos reformadores, a polícia aqui é reformadora. Somos pregadores do Evangelho, não para tentar colocar o povo em penitência a ponto de se rastejarem sobre os seus joelhos e assim por diante, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo, libertação para o povo. Amém? É o que os pastores deveriam fazer, alimentar as ovelhas de Jesus. Não colocar coisas, sabe, o que Jesus falou para os fariseus, né? Vocês colocam cargos nas pessoas para que elas façam e fazem tudo, mas vocês não são capazes de mover um dedo. Uma vez, quando eu estava lá no Oriente, eu aprendi uma grande lição acerca disso. Eu vi em São João, eu acredito que no capítulo 10, onde nós lemos, né? Ele disse, eu sou a porta do redil, ou a porta do redil, melhor dizendo. Eu muitas vezes me perguntei como poderia ele, sendo homem, ser uma porta. Como pode? Mas quando eu estive lá, eu aprendi o que isto significa. Vocês estão acompanhando, irmãos? Tá bom a leitura assim? Os pastores conduzem suas ovelhas para dentro do redil. E eles têm um portal que eles entram ali. E quando ele coloca todas elas ali dentro, então depois que todas elas estão ali dentro, então ele as conta e se estiver faltando uma, ele sai para buscá-la. Aleluias. Ele tem que trazê-las todas. Ele não vai perder uma, irmão. Uma sequer. Todas as ovelhas têm que ser contadas a cada hora do dia. 105. E que pastor ele é? Ele está nos contando cada dia, cada minuto. Ele tinha que dar conta de cada ovelha, cada hora do dia, não importa onde você esteja, ele sabe onde você está, ele sabe tudo sobre você. Essa é a razão pela qual ele pode estar aqui na plataforma, através de pessoas que se renderam, e revelar e dizer e falar. Ele conhece, ele sabe onde você estava um ano atrás, ele sabe onde você está a cada momento. Ele tem que prestar contas de suas ovelhas continuamente, e elas são todas especialmente recontadas. Novamente, depois que estão reunidas dentro do redil, eu pensei, que belo quadro de Jesus Cristo, reunindo-as no redil e contando-as. Esse é o quadro. E então, depois que elas têm todas, que ele as tem todas contadas, e elas estão todas deitadas, o pastor vai para o lugar por onde elas entraram, pela porta, né, pelo portão, e se deita naquele lugar. Então, nenhum lobo pode entrar ali. Nenhum ladrão pode entrar ali. Nenhum dano pode vir e entrar na sua vida, na sua casa, porque o pastor está na porta. E se o pastor está na porta, nenhum espírito diabólico entra. Aleluias. E se um diabo ou um inimigo entrar, primeiro tem que passar pelo pastor. Esse é o quadro de Cristo se sacrificando por nós, a fim que nenhum dano, irmãos, nos venha. Nenhum dano pode nos atingir, irmãos. Não é um homem, não é um sistema, mas é o bom pastor, o grande pastor Jesus Cristo.
Veja, nenhum dano, a não ser que passe por ele. Então, se você está doente, você diz: irmão Branham, e como você falaria dessa enfermidade que está sobre mim? Irmão Branham, a doença passou por ele? Não, irmão, isto foi para a glória de Deus. Corretíssimo? Ele queria te dar um testemunho. Tá, mas então por que essa doença está me atormentando? Por causa disso, por que isso, por que aquilo? Veja, como um companheiro disse outro dia, ele viu um pastor carregando uma ovelha, e ele disse, tinha sua perna toda enfaixada. E ele disse, o que você fez? Qual foi o problema? Ela caiu em algum penhasco? O pastor disse, não, eu a quebrei sua perna. E aquele homem olhou para o pastor e disse, você deve ser um pastor muito cruel. Você deve ser um pastor muito cruel para quebrar a perna de sua ovelha. E ele disse, não é essa a questão. Essa ovelha não me obedecia. Ela era um pouquinho rebelde, então o que eu fiz? Eu tive que quebrar sua perna para carregá-la. Às vezes Deus tem que quebrar nossa perninha, irmão. Às vezes uma enfermidade tem que nos atingir. Às vezes um problema tem que entrar dentro de casa. Para quê? Para Jesus nos poder pegar. Porque senão nós nunca vamos procurar Jesus. Então olha só. Eu quebrei a sua perna para carregá-la um pouquinho em meus braços. Eu quero que ela fique enferma porque eu quero mostrar os meus atributos de curador. Eu quero mostrar os meus atributos de libertador. Eu quero mostrar os meus atributos de perdoador. Eu quero mostrar os meus atributos de salvador. Eu quero mostrar os meus atributos de pai, de Senhor. Por isso que a pessoa está nessa condição, é porque eu quero acariciá-la, eu quero amá-la, eu quero levá-la para o aprisco do Senhor. Veja, eu preciso fazer isso, porque senão ela não vai saber que eu a amo. É tremendo isso, irmãos. Por isso que o profeta, muitas vezes ele fala, não devemos murmurar na dificuldade. No problema, na angústia, na aflição, nós temos que olhar os dois lados. Veja, às vezes aquele problema, Deus permitiu aquilo para que Ele pudesse ter acesso a você, para que Ele pudesse chegar mais perto de você, para que você pudesse vir nos cultos de oração, para que você pudesse orar nas madrugadas, para Deus resolver aquele problema, para Deus curar aquela enfermidade, para Deus trazer aquele filho. Precisou, a perninha está quebrada para o bom pastor ir atrás. Você sabe como o pastor reconhece sua ovelha em meio às outras? O pastor a reconhece. Se você observar, é que toda ovelha é marcada. Aleluias, aleluias. Você não está feliz de ser marcado? Vocês sabem, lá no oeste costumávamos marcar ovelha todo o tempo. E essa marca, você sabe, às vezes quando você marca uma ovelha ou uma vaca, isso não é muito agradável não. Quando você está marcando, porém, depois que passa por isso, ela fica seguramente marcada. Veja, nós costumávamos trabalhar numa fazenda de gado, nós costumávamos amarrar este gado, e então o laçávamos várias vezes e o derrubávamos. E tão rápido quanto o derrubávamos, meu trabalho era carregar o ferro. Veja, aqui eu creio que o profeta fazia um bom trabalho de pastor, né? Era muito pequeno para derrubar os bezerros. Então o que ele fazia? Ele só segurava o ferro quente na mão. O trabalho do irmão Branham era esse. Eu segurava o ferro quente na mão para mantê-lo quente e correr até lá. E eles pegavam aquele ferro
e o encostavam naquela ovelha que eles estavam marcando. E que coisa, pensa, acerca de uma queimadura, irmãos, como isso dói. Porém, irmãos, ela ficava marcada pelo resto da vida. Então, algumas vezes, quando o evangelho é pregado áspero, duro, isso queima e arde em nossos corações e vai até o mais profundo. Você tem que deixar muitas coisas que vocês uma vez se apegava, mas isso vai ficar marcado por resto da sua vida. Aleluias! Então o inimigo não poderá te tocar porque você tem a marca do pastor. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Nós temos uma marca, e esta marca é o Espírito Santo. E quão apropriado é isto nessa noite, quando o nosso grande pastor marcado, ele disse: uma mãe pode esquecer do seu pequeno bebê que ela viu nascer, mas eu jamais esquecerei dos meus, porque eles estão gravados na palma da minha mão. Aleluias! O pastor carrega a marca de suas ovelhas, por isso que ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Veja, um dia, ali no pastor Febrônio, na chácara do pastor Febrônio, eu acho que ele tinha em torno de umas 25, 30 ovelhas, e um dia, lá no terreno onde as ovelhas não estavam, ele sempre tinha, não sei se agora tem, 2 rottweilers, um casal de rottweilers, aqueles cachorrão lá, grandão lá, que uma vez eu cheguei lá na casa dele, e deixei meu sapato para o lado de fora lá, eu fui pegar meu sapato no outro dia, estava só a sola do sapato, os cachorros tinham comido tudo, tinham detonado meu sapato. E tinha um buraco na cerca onde as ovelhas estavam. E num belo dia, não lembro que dia que era, essas ovelhas passaram por aquele buraco, umas 7 ou 8. Não lembro a quantidade certa, se alguém lembrar aí. Passaram por aquele buraco. E quando elas passaram por aquele buraco, os cachorros estavam soltos. E aquelas 8 ovelhas, ou 11, agora não me recordo, irmãos, mas vamos manter esse número aqui. E aquelas ovelhas entraram lá, e quando entraram lá, aqueles cachorros avançaram naquelas ovelhas e dilaceraram com aquelas ovelhas. Tanto é que quando eles foram lá pegar a numeração, contar as ovelhas, até que acudiram as ovelhas, 2 estavam mortas, e o resto tiveram que sacrificar. Porque foram feridas de morte, elas não iam aguentar sobreviver. Tinham rasgado toda a carne da ovelha. E assim é uma ovelha fora do aprisco do Senhor. É uma ovelha fora dos caminhos do Senhor. Lá fora tem lobos cruéis, pecados, que deslacerão as almas, vão exterminar, se puderem te matar, é o que eles querem. E tanto é que às vezes as pessoas saem fora do aprisco do Senhor, que depois voltam e estão dilaceradas, estão acabadas, destruídas. E o que acontece? Morte prematura. Sacrifício, porque não vai conseguir sobreviver. Quando não morre, nas mãos dos lobos, nas mãos do pecado. Há não muito tempo atrás, quando eu estava viajando com um amigo em um jipe lá no Oriente,
Nós passamos por um lugar e eu escutei os freios em um jipe rangendo, e os jipes parando, e os carros segurando, e eu pensei, o que está acontecendo lá embaixo? E ele, do lado de fora do jipe, se levantou, o irmão que estava junto, né? E olhou lá embaixo e disse, é um pastor. E eu disse, um pastor? Sim, disse ele, nesse país, o pastor é o homem mais respeitado. Amém? Diz o profeta, mais respeitado. Aquele diz, hoje, irmão pregador, cristão, vocês líderes de rebanho, você pode ser escarnecido e zombado. Lá eles são respeitados. No nosso país, se você diz que é um pastor, nem dá para se identificar como pastor. Você é zombado. Por quê? Esses são os dias dos homens, mas quando o dia do Senhor vier, será diferente. Aleluias. Vamos pular um pouquinho aqui, irmãos. Quando todos aqueles freios estavam rangendo, eu me levantei e saí e vi uma cena que nunca pensei que pudesse ver. Exatamente ali, passando pelo meio da rua, não paravam para o semáforo vermelho ou nada. Vinha um pastor e todas as suas ovelhas o seguiam. Todos os carros frearam, tudo parou por causa do pastor. Eu disse, louvado seja Deus. Disse, ele é uma pessoa importante. Disse, siga ele um pouquinho. Nós o observamos. Ele foi exatamente por lugares estreitos e várias coisas estavam postas em cada lado da rua. E eu disse, bem, por que as ovelhas não mudaram o caminho para o outro lado? Ele disse, todas elas seguem o pastor. Aonde quer que o pastor vá, as ovelhas o seguem. Aonde quer que ele me guie, eu o seguirei. Eu disse, elas alguma vez saem do caminho, irmão? Ele disse, se uma delas sai do caminho ou desobedece, é porque ela está doente. Veja, uma ovelha doente, ela se distancia do rebanho. Ela se distancia do rebanho. Espiritualmente falando, ovelha doente nesta noite, por que você saiu do caminho? O grande pastor com o seu bálsamo de cura está aqui nesta noite para agasalhar a todos e trazer você de volta para o caminho. Aleluias! Para o caminho de vida cristã novamente. Você crê nisto? Certamente, eu também creio. Somente a doente e débil erraria o caminho. E então o pastor a nutre e traz de volta ela para o aprisco do Senhor. Mas o pastor nutre com o quê? Com teologia, com pensamento. Não, nutre com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque é a única coisa que nos alimenta, irmãos. Não é o Ariel vir aqui fazer um showzinho de palavras. O que nos alimenta, nós somos pessoas maduras, nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. E o que te alimenta, o que me alimenta, é a palavra do Senhor. Então eu observei aquelas ovelhas e uma coisa maravilhosa que eu notei sobre essas ovelhas foi isso. Que quando elas caminhavam pela rua abaixo, elas tinham todos os tipos de guloseimas expostas. Os países do Oriente são diferentes do Ocidente. Nós colocamos todas as nossas coisas sobre todo tipo de separação, partilheiras, e temos todo tipo colocado num grande congelador e assim por diante. Mas lá no Oriente, eles deixam expostos nas ruas, exatamente desta forma. E aqui vem este pastor com uma fileira de ovelhas de quase um quarteirão de comprimento, andando com menos de 3 metros em cada lado, onde estavam guloseimas para se comer, como peras, mamões e todas estas coisas expostas na rua. E ele andou por toda a rua e nenhuma ovelha se virou para a direita ou para a esquerda para pegar alguma coisa. Aleluias! Eu disse, o que foi isso, meu amigo? Ele disse, aquelas ovelhas são tão devotas ao pastor que não prestam atenção em nada, elas seguem somente a ele.
Era um homem ali, mas aí o profeta vem e diz: nós temos um pastor em quem nós temos que olhar, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluias! Eu pensei: Deus, aleluias, tua igreja deveria ser tão devota a ti, que as tentações deste mundo nunca deveria nada a ver com ela. Ela manteria sua mente no Senhor Jesus Cristo, no grande pastor Jesus Cristo. Aquele pastor poderia dar uma olhada, aquele pastor poderia dar uma volta nesse caminho, elas tomariam esse caminho. Cada ovelha vinha, uma atrás da outra, dando as mesmas passadas e seguindo o pastor. Seguindo as pisadas do pastor, seguindo as pisadas de Jesus Cristo. É isso. Não ser agitado por uma tentação, não ser agitado por uma preocupação, não ser agitado por uma ansiedade, mas seguindo as pisadas do pastor, Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Não tentado aqui e ali, e hoje você tem a vitória, e amanhã você não tem vitória. Siga o pastor, ele está liderando a coisa toda. Vocês sabem quem é o pastor, né? Então, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele disse: e um estranho, elas não estão acostumadas a escutar. Paulo disse: se eu ou um anjo do céu viesse e pregasse outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Então, outro evangelho, nós saberemos que é estranho. Eu disse: se outro pastor viesse e desse aquele pequeno balido, chamando-as para estar ali, o que elas fariam? Se elas estivessem lá no campo, elas viriam? Ele disse: não. Aquelas ovelhas conhecem muito bem o som de cada tom da voz daquele pastor. Aquela voz nas madrugadas, irmãos, de oração, aquelas vozes no dia da aflição, no dia do problema, no dia da dificuldade, aquela voz quando estamos sozinhos, que o pastor Ariel não pode estar lá, que o irmão não pode estar lá, que o diácono não pode estar lá, mas existe um pastor que ele está lá. Existe aquele que pode sarar a ferida, que a igreja não pode, que o diácono não pode, que o irmão não pode, mas Cristo é o nosso médico, Ele pode sarar. Tem feridas emocionais, tem feridas conjugais, tem feridas que nos ferem lá no íntimo, que se mesmo que nós falássemos todas as palavras para o pastor, para o irmão, para o amigo mais íntimo que nós tivéssemos, eles não teriam condições de nos aconselhar e sarar aquela ferida, mas graças a Deus nós temos em quem recorrer, nós temos uma torre forte para ir e se esconder debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo. Estou tão feliz por ter um médico dos médicos. Estou tão feliz por ter um doutor que pode fazer uma cirurgia sem deixar sinal. Estou tão feliz por ter um médico que não só toca no físico, mas na mente, no espírito, e deixa a nossa alma sadia. Esse é o meu pastor, esse é o teu pastor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: enquanto nós estivermos seguindo esse pastor, nós nunca vamos dar um passo em falso, em qualquer outra doutrina, em qualquer outra questão, a não ser nós vamos seguir os passos desse pastor. Eu pensei, bem, esta é a terra da Bíblia, agora não importa, outro pastor poderia se pôr de pé lá e tentar personificar a coisa toda. Aquelas ovelhas se manteriam pastando. Poderia se levantar qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer doutrina, nós vamos nos manter se pastando no pasto do Senhor, na igreja, na doutrina, naquilo que aprendemos com Paulo, com Pedro, Tiago e João.
as ovelhas se manteriam pastando se qualquer outro pastor tentasse personificar aquilo. Mas, igreja do Deus vivo, deixe aquele pequeno tipo de voz falar. Aquela voz suave, aquela voz que acalma a tempestade, aquela voz que acalma os mares agitados. Deixa ela falar. Todas aquelas ovelhas se colocariam ali, elas se alinhariam e viriam marchando, passo a passo. Oh, meu Deus, disse o profeta, algum dia glorioso em que o pastor rei, chamado Jesus Cristo, irá gritar dos céus, e nós nos posicionaremos e marcharemos para a cidade de Sião, naquele grande ramo inquebrantável do exército do Senhor, quando nos levantarmos triunfantes sobre a morte e o inferno. O grande pastor do rebanho, o Senhor Jesus Cristo. Vocês não o amam? Jamais me esquecerei disso. Regressando para a parte sul da África, naqueles grandes campos de ovelhas, eu estava vindo sobre uma colina, eu estava observando um pequeno cordeiro ficando muito nervoso. Eu disse, o que será que está acontecendo com aquele pequeno companheiro? E ele estava, e balia, e ele olhava lá embaixo, ele comia um pouquinho e olhava ao redor. Eu pensei, bem, o que houve com aquele pequeno rebanho, companheiro? Eu peguei meus binóculos e verifiquei por todos os lugares. Em um caminho por detrás dele estava um grande leão, como uma juba amarelada, vindo sorrateiramente para este companheirinho. Ele não podia ver aquele animal. Agora, o urso pode cheirar a presença humana por causa do odor das glândulas debaixo dos braços. Ele sente isso, eles podem captar você. Às vezes um alce pode detectar sua presença aproximadamente a 1 quilômetro de distância, se os ventos estiverem favoráveis. Eles cheiram aquela glândula de odor localizada debaixo dos seus braços, e eles podem te captar, porém uma ovelha não. Ela não cheira o perigo, o animal. Mas o instinto do cordeirinho, ele estava nervoso. Ele sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Estão captando? Disse o profeta, e quantos pobres cordeirinhos nesta noite saem para o campo afora hoje, naquela grande linha da morte que vem sorrateiramente sobre eles, e eles ficam nervosos, e o mundo está todo nervoso, eles não sabem qual é o problema. Quando eles souberem que tem uma bomba atômica e cobaltos e bombas de hidrogênios que podem colocar este mundo em total destruição em 24 horas, isto está vindo sobre nós, amigos. Estejam preparados, conheçam a voz do pastor, conheçam a voz do sinal, conheçam a mensagem da hora que está chamando vocês para o rebanho do Senhor. E uma das coisas surpreendentes, para encerrar eu posso falar isso, estudando sobre as ovelhas, muitas coisas eu tenho aprendido, porém eu vi um pastor no campo, pastoreando também, e ele tinha alguns bodes ali, e eles tinham alguns camelos, mulas, e todo tipo de animal estavam pastando naquele campo, onde esse pastor estava pastoreando. Bem, eu disse, eu imagino que pastor significa somente arrebanhador. Disse ele, sim, ele pode arrebanhar qualquer coisa. Ele disse, mas irmão Brana, isso aqui é a parte que eu mais gosto, irmão, de toda a história. Mas irmão Brana, ali tem bode, ali tem camelo, ali tem zebra, ali tem tudo que é tipo de coisa. Agora, seria maravilhoso para você, irmão Brana, observar quando o período da noite vier. Estão todos pastando no campo. Disse, é verdade, todos eles se alimentam no mesmo pasto. Eles se alimentam da mesma água, da mesma textura de grama, da mesma qualidade de alimento. Exatamente isso. Mas ele disse, quer saber? Quando a noite começa a cair, o pastor vai chamá-las.
e somente as ovelhas vão para o aprisco pela noite. E eu pensei, oh meu Deus, eu quero ser uma ovelha. Quem aí quer ser uma ovelha? Oh Senhor, deixa-me eu ser uma ovelha. Eu não quero apenas desfrutar das bênçãos e comer a grama e estar no campo, em companheirismo. Eu quero ser uma ovelha, eu quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Eu não quero só vir à igreja, eu não quero ser só chamado de crente, não. Eu quero conhecê-lo, e conhecê-lo é vida, disse o profeta. Quantos aqui desejam ser uma ovelha? Eu desejo ser uma ovelha para o Senhor Jesus Cristo, estar dentro do aprisco, me alimentar das coisas que Ele tem para nos alimentar. Vamos nos colocar de pé, irmãos. E você sabe, o pastor, ele sabe que alimento ele dá para a ovelha. Ele sabe o que você precisa. Eu não sei, mas ele sabe. Deus sabe o que cada um de nós necessitamos, o que eu preciso, o que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Quem sabe você precisa de mais força para vencer aquela tentação, precisa de mais força para vencer a você mesmo, a eu mesmo. Quem sabe você precisa de uma vitamina para te dar força para orar mais. Deus tem tudo isso para nos dar. Ele é o nosso pastor. Quem sabe você foi ferido, tem se distanciado do companheirismo, está doente. Quem sabe você tem sofrido, porque nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa, irmãos. Somos seres humanos, sofremos decepções, sofremos emocionalmente, sofremos todo tipo de pensamentos que nos atacam, às vezes aqueles complexos de inferioridade, aquelas coisas que a gente gostaria de não fazer, às vezes a gente faz. Como Paulo disse, eu gostaria de fazer o bem, mas quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E se nós viver 100 anos aqui nesta terra, esses 100 anos nós vamos estar lutando contra essa carne é pegajosa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui há um pastor, um verdadeiro pastor. Não estou falando do Ariel, eu estou falando do grande pastor, Senhor Jesus Cristo, que não está interessado só na lã da ovelha, mas está interessado em cuidá-la, em acariciá-la, em amá-la, em te carregar no colo, nos braços. Diz o profeta, Ele coloca você e eu no lugar mais forte que existe no corpo humano, que é os ombros. Ele nos toma pela mão, nos coloca em seus ombros e nos leva. É a parte mais forte do homem, é os seus ombros. Às vezes parece que estamos caminhando sozinhos, muitas vezes, irmãos, da nossa caminhada. Mas não esqueça disso, é Deus te carregando. É Deus que está encaminhando o teu futuro. É Deus que está cuidando da tua vida. É Deus quem cuida de você. Se porventura, como os cuidadores de ovelhas costumam dizer, né? Quando aquela ovelha está distante, ela fica bichada e ela se distancia do rebanho. E essa bicheira pode ser pecado, pode ser alguma ofensa, alguma palavra, alguma coisa que tem te distanciado. Mas hoje o bom pastor,
Senhor Jesus Cristo quer sarar as tuas feridas. Quantos aí desejam ser sarados? Levantariam suas mãos. Eu desejo que aquele bom pastor venha com seu bálsamo, com seu azeite, e passe sobre minha alma, passe sobre meu espírito, passe sobre meus pensamentos, passe sobre tudo que tenho e sou. Vamos orar juntos nesta noite? Senhor Deus, somos o teu povo, Senhor. Aqui entre nós não existe homem sobre homem, não existe quem possa nos governar a não ser o teu Espírito, Pai. E enquanto estivermos sendo guiados pelo teu Espírito, queremos nos manter assim, Pai. Por isso, Deus, este pequeno povo, Senhor, que aqui está, todos nós temos necessidades, Pai. Temos debilidades, fraquezas, que não gostaríamos de ter. Mas estas fraquezas é o que nos mantém mais próximo de Ti, Senhor. Às vezes estamos lutando contra nós mesmos, contra nossas próprias intelectualidades, nossos próprios pensamentos, arrependido de muitas coisas que praticamos e fizemos, com temor em nossos corações de ter entristecido o Teu Espírito. Por isso, Jesus, Tu és o nosso pastor, Tu nos conhece, Pai. Venha nos ajudar. Queremos andar no passo do pastor, no caminho em que o Senhor nos guiar. Como o salmista Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consola, Pai. Tu és o meu pastor, Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Quando confiamos em Ti, a alegria não nos falta, a saúde não nos falta, a paz não nos falta, Senhor. O perdão não nos falta, a misericórdia não nos falta, Senhor. Por isso, Deus, olha para nós, Senhor, como foi orado no início, Senhor. Move em nós o Teu Espírito, traga um reavivamento em nossos corações e nossas almas, Pai. Que possamos caminhar humildemente no Teu caminho, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas manter os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. E mais uma vez, Senhor, juntamente com a Tua igreja, eu peço pelas Tuas misericórdias, Senhor. Tenhas misericórdia de nós, Senhor. Não olhe para as nossas fraquezas, não olhe para as nossas debilidades, Pai. Que muitas vezes andamos desatenciosos para certas coisas, mas tenhas piedade de nós, Senhor. Deus, Tu tens o pasto fresco, Tu tens o aprisco seguro, Tu tens o escudo broquel, Senhor. Nos proteja, Senhor, dos lobos. Nos proteja, Senhor, desses espíritos maus que nos arrodeiam e muitas vezes querem nos tragar vivos. Mas podemos dizer como Samuel disse, Ebeneze. Até aqui Tu nos ajudaste, Senhor. Sara as nossas feridas, sara, Senhor, as nossas, Senhor Deus, as nossas machucaduras. Não queremos sair do Teu aprisco, Senhor. Queremos nos manter dentro, Pai, ouvindo a Tua voz suave falar aos nossos corações. E assim, Pai, esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e te agradecemos, Pai. E aqui estão esses pedidos, Senhor, que chegaram até a Ti, Senhor Deus. É porque eles creem em Ti, Senhor. E sabe que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, Senhor. E Tu tem a cura, Tu tem a libertação, Tu tem a salvação, Tu tem o perdão, Senhor. Tuas partilheiras estão cheias da ração que precisamos, da injeção que precisamos. E aqui estão estas ovelhinhas doentes fisicamente. Colocamos diante de Ti, Senhor. Cura-os, ó Pai. Que elas sejam curadas, libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e a glória do Teu nome santo. Assim oramos por todos estes, Pai. Pela irmã Urisa, por Alan e por Noel Borges e pelo irmão Lori. Todos colocamos em Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Amanhã nós temos nossa escola dominical. Ainda está em meu coração terminar aquela mensagem, o futuro lar do noivo celestial com a noiva terial. Vocês leram ela? É muito boa. Nos dar uma visão de como vai ser ali do outro lado. E que nós não estamos lutando em vão, irmãos. Nós não estamos lutando de graça aqui, não. Nós temos algo sobrenatural nos esperando ali do outro lado. Tristeza, aflições, angústias, doença, nunca mais. Nunca mais uma oração para tirar uma pessoa da UTI. Nunca mais uma oração para livrar alguém, libertar alguém dos vícios, das jogatinas, dos cigarros, das bebidas. Nunca mais isso. Tudo perfeição. Que Deus os abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Vão em paz, tenham uma boa noite. Que Deus os abençoe.